nós vamos ter 4 minutos para perguntas, tá bom? Pode começar Show a de bola. compartilhar e vamos lá. Eu só tô colocando aqui para apresentar e já compartilho. E... Essa, pronto. Posso começar? Por favor. Eu quero começar desejando boa noite a todos os presentes. É sempre uma honra estar aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho. Embora a gente até brinque que a gente fala muito sobre o que a gente faz, é sempre gratificante, sabe, ter esses momentos. A gente vem aqui hoje apresentar a Itandroids pela segunda vez nesse evento. Estou aqui com o professor Márcio, ele que é o presidente da Itandroids, eu sou o Mário, sou o diretor. E vamos lá. Queria começar apresentando um pouco de o que eu vou falar hoje. Começar explicando um pouco o que é a Itandroids, para quem ainda não conhece. Acho que muitos conhecem já, na verdade. Falar um pouquinho do que foi nosso planejamento para o ano. Nosso planejamento em primeira mão, né, na verdade. Acontecimentos importantes ao longo do ano e alguns dos próximos passos. Vamos lá. Começando pelo que é a Itandroids. A Itandroids é a maior iniciativa técnica de alunos do ITA. A gente trabalha principalmente fazendo engenharia voltada para robótica, com o propósito de fazer robôs que joguem futebol. A gente conta com, atualmente, 70 alunos do ITA da graduação e da pós. A gente tem o professor Marcos Máximo, esse aqui na foto, como nosso queridíssimo presidente, ele que já tem muitos anos aí de atuação na área de caminhada de robôs e apoia a gente de forma técnica e assim, administrando todas as atividades da iniciativa. E também alguns outros professores que auxiliam a gente com temáticas de controle e inteligência artificial, conforme demanda. A gente se divide esses projetos todos, como é que eu posso dizer, esse desafio de fazer robôs jogarem futebol em 5 principais projetos. Eu estou aqui mostrando 3 deles. Esses 3 aqui eu posso dizer que são os que são mais abstratos, por assim dizer. Eles levam um desafio do futebol ali mais ao pé da letra, por assim dizer, de pegar a bolinha e colocar ali dentro do gol. A gente faz isso de algumas formas. Aqui na categoria do VSS, a gente usa robôs cúbicos bem pequenininhos, de 8 centímetros de lado, enquanto na categoria Small Size, a gente já usa robôs um pouco mais robustos, maiores, que são unidirecionais, eles movem para frente, para os lados, e eles têm a capacidade de fazer chutes. Assim como a gente também trabalha com uma categoria simulada, que é o Soccer Simulation 2D, que abstrai muitos dos desafios de comunicação entre os agentes e da cooperação entre eles numa simulação em 2 dimensões, onde esses 11 agentes têm de jogar futebol, cooperar entre si para fazer gols. Na outra ponta do espectro, a gente tem as categorias que são mais próximas, digamos assim, do que seria o futebol de verdade, que a gente conhece, que são tanto a nossa categoria de simulação 3D quanto o humanoide em si, o Kid Size, que é esse queridíssimo Chape que está na foto. O grande desafio, na verdade, do robô humanoide em si, se nas outras categorias a gente trabalha muito a cooperação, a comunicação entre os agentes, aqui a gente foca mais no desafio mecânico, no desafio eletrônico de fazer o robô mandar os comandos certos em cada instante de tempo e ficar equilibrando e assim todos os movimentos deles são calculados, né? Desde o chute até o movimento do pescoço, então tem todo esse trabalho de controle também para a gente poder fazer um robô chutar e fazer um gol. Que também é algo que está presente na categoria de simulação 3D. Então, dando um panorama geral aí, a gente trabalha, né, como eu já falei, em muitas áreas do conhecimento, desde a computação, abordando desafios de inteligência artificial, cooperação entre agentes, mas também temos muito foco na eletrônica e na mecânica, que são desafios sempre presentes no nosso dia a dia. E acho que isso já é um panorama razoável. Só para completar, a nossa missão com todos esses projetos, com todo esse tamanho,
no fim das contas, é passar para os nossos membros, para todos os integrantes, uma experiência que seja construtiva na robótica, que permita a eles tanto aprender, quanto também fazer pesquisa e desenvolver projetos de engenharia na robótica. Projetos esses que são projetos de ponta, né, que estão sempre ali no embate com os maiores das equipes mundiais, como eu vou estar falando daqui a pouquinho. Bom, só detalhando um pouquinho o que foi o planejamento para esse ano, a gente começou, assim, isso é o panorama geral de todas as atividades que a gente faz, tanto administrativas quanto de competições. O nosso começo do ano, a gente chega a participar de uma competição, que é a Iron Cup. O nosso primeiro semestre ele é muito focado na recepção e na seleção dos membros, ao mesmo tempo que está rolando também todo o processo de preparação para a RoboCup, que é a competição internacional, a nossa principal competição no ano, que acontece em julho. Então, durante todo esse primeiro semestre, a gente busca se preparar para isso. Enquanto que no segundo semestre, a gente já tem mais membros, já estamos ali com os membros um pouco mais encaminhados dentro das iniciativas, e a gente já dá início para alguns treinamentos avançados. E nesse sentido também, nesse meio tempo, está acontecendo a preparação para o que seria o ponto que mais agrega, né? Se a RoboCup é o ponto alto, onde a gente compete com os maiores nomes da robótica do planeta, na CBR, na LARC, é onde a gente tem ali a maior possibilidade de proporcionar a experiência para mais membros. Né? Essa experiência de poder fazer uma viagem, de poder estar ali representando a equipe, representando o ITA também. E acaba sendo o ponto alto do ano também. Quanto ao financeiro, tínhamos inicialmente orçado a participação nossa em competições para as 3 principais, que seriam a RoboCup, a LARC e a CBR, nesses valores, bem como gastos em materiais nesse valor. A gente vê que são gastos muito elevados, principalmente no que se refere às competições, e a gente já tinha uma noção que seria um grande desafio arrecadar toda essa quantia para poder participar de todas as competições. Bom, agora, dado esse planejamento, tendo isso em vista, eu vou passar rapidinho pelos principais acontecimentos do ano, para a gente ter uma noção do que aconteceu, e depois eu volto no que foi o planejamento. Vamos lá. No comecinho de março, inclusive antes da gente voltar às aulas aqui no ITA, a Itandroid a gente foi campeã na Iron Cup, na categoria do VSS. A gente, inclusive, levou nessa competição o tricampeonato. Fomos campeões 3 anos seguidos na mesma modalidade. E levamos também de brinde o prêmio do 3º lugar no simulado, que já foi um ótimo salto de energia para a equipe ao longo do ano. Logo em seguida, assim que os bichos entraram, né, e a gente teve a oportunidade de conversar com eles, a gente apresentou a iniciativa e demos início ao nosso processo seletivo, no qual a gente selecionou os membros que mais tinham fit, dando início logo em seguida para os treinamentos básicos. Nesses treinamentos básicos, a gente, que é um momento muito crucial para os membros, né, a gente ensina para eles todo tipo de conhecimentos básicos ali tanto de computação, programação em baixo nível, quanto de eletrônica básica, de soldagem. São conhecimentos que a gente passa para todos os nossos membros assim que eles entram. Já em maio, os membros mais veteranos de uma das nossas categorias, no caso a Soccer Simulation 3D, participaram desse Festival Nacional de Robótica, que é um festival lá de Portugal. A gente participou de forma online, no caso, e a gente conseguiu manter a nossa posição, digamos assim, no ranking mundial do Soccer 3D, que foi nosso 4º lugar. A gente teve um desempenho que assim, apresentou uma certa melhora em relação ao top 3 do mundo. A gente conseguiu ganhar uma partida dos chineses e tivemos um desempenho relevante contra a Magma Offenburg, que é uma das equipes que está há muito tempo já no top 2 aí do mundo. E em julho, acho que eu passei muitas aqui, já dei um spoiler para vocês, mas em julho a gente teve o nosso ponto alto do ano, que foi a participação na RoboCup, onde a gente conseguiu validar de vez o nosso projeto do SSL que são esses robozinhos aqui na frente, os cilíndricos embaixo,
A gente estava jogando com um time de apenas 3 robôs, que foi o que, digamos assim, deu tempo para fazer até a competição, de confeccionar, de validar todo o projeto. E mesmo jogando com 3 robôs contra time de 6, a gente conseguiu esse terceiro lugar. E pelo que me contaram da competição, se a gente tivesse um robô a mais, talvez a gente tinha ganhado o primeiro lugar. Mas isso foi uma grande felicidade para nós todos. A gente conseguiu também alguns resultados expressivos nas outras categorias, tanto no Soccer 3D quanto no 2D. E a gente conseguiu também participar do Jornal Vanguarda. A gente foi chamado para dar depoimento de como foi a nossa participação. É algo bem legal ter, assim, dar essa experiência para o membro de ter seu trabalho reconhecido em rede nacional, digamos assim. 4 minutos, Mário. Show de bola. Tô terminando. Em agosto, assim que a gente volta da RoboCup, é onde a gente tem um tempo um pouco mais assim para respirar. E foi nesse período que a gente teve alguns números assim no que seriam nossos resultados acadêmicos, que a gente tem já de muitos anos uma tradição muito grande de incentivar que os membros trabalhem e façam seus TGs em temáticas relacionadas à equipe. A gente conseguiu que 5 desses TGs fossem aprovados, aumentando a nossa estatística para algumas dezenas aí, acho que o Manga deve ter esse número certinho. E também os membros mais novos, né, digamos assim, eles tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos também, desenvolvidos ao longo do ano, no Encita, onde a gente desenvolveu mais 6 iniciações científicas relacionadas à equipe. Bom, já para outubro, né, a gente estamos aqui no final do ano, a um mês da competição, a gente vê que foi um ano com várias conquistas, vários acontecimentos, mas isso pensando no planejamento. Realmente conseguimos fazer com que quase tudo, com algumas ressalvas, acontecesse de forma bem positiva, mas algo que sempre acontece todo ano e a gente não consegue muito controlar são as nossas participações de eventos, que são esses momentos que a gente tem para realmente para mostrar a iniciativa, fazer esse trabalho mais social, de mostrar o poder da educação, o poder da robótica de dar essa experiência para as crianças, para ir para as pessoas de fora do ITA. Né? Aqui estão várias fotos de eventos que a gente participou. Esse aqui foi um evento em Brasília. Esse aqui foi se eu não me engano, o Domingo Aéreo, que foi inclusive no final do mês passado. Esse aqui foi um evento da prefeitura, onde a gente participou, e isso aqui é uma foto que a gente tirou com o grupo escoteiro. E, assim, são experiências que marcam, sabe? Porque não só a gente quer dar para o nosso membro essa experiência técnica, mas sim também uma ideia de que o que ele está fazendo tem impacto no mundo. E só puxando já esse gancho aqui para o nosso financeiro, pensando no planejamento, eu já tinha apresentado na última reunião que a gente tinha conseguido esses 2 novos patrocínios, mas algo que ajudou muito a gente a superar a nossa questão financeira, né, o nosso arrecadamento, foi um patrocínio novo que a gente está para fechar com o Edge Group, nessa quantia de aproximadamente R$75.000. A gente está fechando ainda o contrato com eles, mas é um apoio que vai muito impactar a gente, vai apoiar a gente nessas demandas que a gente tem para competições, principalmente, em troca de divulgação nas nossas mídias sociais. E isso, só finalizando aqui, né, conseguimos de alguma forma melhorar as nossas arrecadações. Isso aqui é o que a gente tinha até junho arrecadado, e para o final do ano a gente conseguiu, graças também ao apoio da Itaex, e fechando esse último patrocínio, fechar, digamos assim, no verde, superando os nossos gastos que a gente teve, tanto com a RoboCup, que foram gastos bem expressivos, quanto os gastos com a LARC e a CBR, que esse aqui contém alguns gastos que são planejados ainda, mas a gente vê que são volumes bem grandes só para competições, para levar esse grupo
que seria um grupo de 36 alunos, sabe? Então, aqui no nosso resumo, a gente vê que a gente conseguiu ficar no verde no final, e isso é muito positivo para a equipe. Bom, só para finalizar, então, acho que eu já passei um pouquinho do tempo, mas bora lá. Quanto aos nossos próximos passos, a gente conseguiu superar algumas dores desde a nossa última reunião, como era a nossa dificuldade em acompanhar o ritmo de gastos, que com a internacionalização da equipe, os gastos vinham cada vez mais ficando maiores. A gente conseguiu realmente fazer esses novos apoios darem certo. E também conseguimos uma das nossas metas que a gente tinha interna, que era aumentar o alcance das nossas mídias sociais. Um ponto positivo desses eventos é que eles, como eles acabam sendo muito frequentes, a gente acaba tendo um evento ali a cada 2, 3 semanas, em média, isso ajuda a gente a movimentar nossas mídias, o que atrai mais usuários, né, das diversas mídias, do Instagram, do LinkedIn, para poderem dar engajamento para a gente, que acaba sendo bem positivo também para a gente conseguir fechar patrocínios. Mas eu diria que assim a nossa principal dor agora para os próximos, digamos assim, períodos seria conseguir engajar os membros por mais tempo. Isso é uma dor que eu pessoalmente venho sentindo como capitão de uma das equipes, de uns projetos. É uma dor que a gente vem tendo com os projetos se consolidando, de incentivar com que o membro, desde o primeiro ano, participe, trabalhe com um projeto que já está ali, digamos assim, parece consolidado, sabe? Mas sempre tem algo novo a ser feito. Mas é uma dificuldade que a gente sente e fazer realmente esse trabalho de gestão, sabe, com os membros. É o nosso principal desafio no momento. Mas, sim, tirando todos esses pontos negativos, a gente ainda tem muito a se fazer. Estamos finalizando as nossas preparações aí para a CBR e para a LARC, que são as duas maiores competições que a gente participa agora. E Acelera aí, finalizando viu, também Mário? Você já está com 2 minutos de excesso. E finalizando nossos treinamentos avançados, a gente tem como grande meta, assim, para a CBR e para a LARC, superar o nosso resultado histórico de 7 pódios, que foi nosso melhor na história no ano passado. Mas, só para não me alongar muito aqui, eu queria deixar a ressalva de que a gente vai estar participando no domingo também, nas próximas semanas, do NCapita. Fica aí o convite para vocês, a gente vai estar por lá. E queria agradecer a todos pela oportunidade hoje. Obrigado. Obrigado, Mário. Um pouco, Vamos, mas foi isso. sem muitas delongas, passar para o Aldo para ele começar as perguntas. Parabéns, Mário. Máximo também vi que está no grupo aqui. Sucesso. Essa iniciativa, como vocês comentaram, e a impressão que eu tenho, é a mais relevante, de maior visibilidade, a que mais engaja o público externo também, nós, especificamente aqui, os ex-alunos, né? E você comentou duas coisas. Me parece que você consegue ter na equipe gente que vai até o 5º ano. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, você comentou que também você faz a seleção, assim como todas as outras fazem, mas você seleciona o bicho lá na chegada para ver se ele tem o perfil de vocês. O que você avalia nesse perfil? Me confirma, por favor, que o pessoal vai até o 5º ano e o que você avalia na seleção dos participantes do grupo? Assim, respondendo a primeira parte, a gente tem sim alguns membros, eu digo alguns porque embora a gente seja uma equipe muito grande, que contenha, assim, a gente está com um número de mais de 70 membros no momento, são poucos membros que ficam na iniciativa durante todo esse período, todos os 5 anos, e que chegam ao 5º ano e resolvem ainda mais fazer um trabalho de graduação ou fazer, às vezes, um mestrado. A gente tem alunos que estão, por exemplo, que se formaram no ano passado, estão voltando para fazer um mestrado em temáticas relacionadas à equipe. Mas não são números muito grandes, embora existam, sabe? Essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas quanto ao perfil que a gente avalia, sinceramente, pensando nisso, nosso processo seletivo ele acaba sendo até um pouco brando, porque a nossa principal seleção acaba sendo não exatamente no processo. A gente avalia, por exemplo, se o
se o aluno ele tem a capacidade de ir atrás, de pesquisar, ele tem essa proatividade de procurar saber mais sobre os assuntos da robótica. E esse, na verdade, é o nosso principal ponto avaliado, na verdade. E se ele também tem capacidade de ter senso crítico, de argumentar ali as posições dele, né? O processo seletivo em si, na verdade, ele gira em torno de a gente dar algumas perguntas pro avaliado e ele tem de responder essas perguntas fazendo uma apresentação de todos os porquês, argumentando as suas soluções, uma apresentação oral. Mas a nossa principal corte, estou me alongando um pouco aqui, o nosso principal corte acaba sendo mesmo durante os treinamentos básicos, onde a gente vê se realmente o membro não só ele tem essa proatividade, mas ele tem essa resiliência de continuar na iniciativa pelo menos pelo treinamento, sabe? Durante esses primeiros 3 meses, onde ele fica aprendendo ali a parte mais básica. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Obrigado, Aldo. Vamos passar para o Bonfim. Bonfim, por favor. Beleza, também de novo, parabéns, né? Só para não ser grosseiro, e já vou direto com a pergunta aqui, certo? Cara, assim, não sei se é você, também não precisa responder tudo agora, mas, cara, até que ponto vocês já têm potencial na cabeça de vocês para algum projeto de pós-graduação, certo? Integrado com alguém da indústria, assim, sabe? Fora do ambiente acadêmico. Alguma empresa que já tenha procurado, assim, já tenha percebido algumas coisas que vocês estão fazendo como potencial para desenvolver alguma solução. Isso já existe, já tem, sabe? Ou ainda não tem? Ainda não chegou nesse grau de maturidade? Eu acho que o professor Márcio, ele tem mais capacidade do que eu para poder responder essa pergunta. Está aí, ou Manga? Estou aqui, sim, beleza. Então, Bonfim, acho que essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu tenho projetos com a indústria, como, por exemplo, eu participo daquele FlyMov, que é um centro que a Embraer criou aqui no ITA de pesquisa. Eu atuo alunos lá, inclusive eu tenho um aluno que foi egresso da ITA Androids, que é o Eric Lima. Então, ele está trabalhando nesse centro, fazendo mestrado lá, e as coisas que ele faz são muito parecidas com as coisas que a ITA Androids faz. Eu também tenho parceria, por exemplo, com a CIAT, né? A CIAT é nossa patrocinadora aqui do futebol de robôs, mas eu também tenho uma parceria orientando um aluno de doutorado num tema de navegação do míssil de cruzeiro. E toda essa história de navegação também é extremamente ligada à robótica, é o mesmo know-how que eu aprendi na ITA Androids, que eu utilizo para poder fazer a navegação dos robôs e tal. Então, assim, eu tenho sim essas parcerias com a indústria. O FlyMov em específico é um projeto realmente bem grande, mas essas coisas, da forma como eu estruturo, eu não chamo de ITA Androids. Então, faz parte do meu grupo de pesquisa, faz parte do laboratório, mas eu não chamo de ITA Androids. Eu acho importante manter a ITA Androids, né, a marca ITA Androids, como sendo a equipe de futebol de robôs, para não começar a confundir as coisas. Né? Então, é mais por isso, mas assim, tem uma integração bem forte. A gente também está numa bandeira agora de atrair mais alunos de mestrado e doutorado, né, alunos de pós-graduação, porque as equipes que são fortes no mundo, elas são equipes principalmente de pós-graduação. Nesse processo seletivo que a gente teve recentemente, foi bem mais bem sucedido em relação a isso. Porque a gente, sei lá, eu acho que a nossa equipe deve ter uns 60, 70 alunos. Eu acho que desses 70, acho que no máximo uns 5, 6 são de pós-graduação. Então a proporção ainda é majoritariamente da graduação. Excelente, Márcio. É só para saber se já tem a tecnologia para ver se dá para transferir para outras empresas em outras áreas do ITA. Né? Só para complementar também, uma coisa que eu tenho feito é parceria com os órgãos do DCTA também. Então tem muito conhecimento que migra para as pesquisas dos próprios órgãos do DCTA, além das empresas. Obrigado, Máximo. Obrigado, Bonfim. Paulo Inácio. Muito bem, parabéns ao Mário, que apresentou, foi muito claro na apresentação, e ao Manga, que é o nosso professor iteano, já com muito, vamos dizer, respeito entre os colegas professores no ITA. Queria colocar 2 pontos que avalio ser
importante para o próprio processo de ensino dos alunos, né? E esses dois pontos estão ligados com a inteligência artificial, né? E ligado à sustentabilidade. São dois pontos que todo aluno deve ter a preocupação na sua formação agora para o século XXI. Na IA, qual a influência dos modelos de linguagem, né, para a robótica? No caso, como evoluirá, vamos dizer assim, o trabalho nessa área com os modelos de linguagens, os largos, né? Os LLMs. E na sustentabilidade, a gente viu na apresentação anterior que a questão dos drones tem uma ligação com visualizar áreas que pode estar havendo problemas de segurança, visualizar problemas de detectar inícios de incêndios. Então, existe uma preocupação com a sustentabilidade. Como é que vocês veem isso na robótica, nesse avanço do conhecimento que o jogo de futebol promove? Você quer responder, Manga? Vamos lá. Posso responder. Pode falar. Quer que eu responda? Pode falar. Tá, se eu esquecer alguma coisa, pode complementar. Se eu esquecer também de responder alguma coisa, Paulinho, pode perguntar também. A pergunta foi bem longa, então eu vou tentar lembrar de tudo que eu falar. É sobre os modelos grandes de linguagem, né? Com certeza essa é uma grande evolução que teve na IA recentemente, né? Desde acho que 2019 que a OpenAI começou a lançar esses modelos com o GPT, depois lançaram o ChatGPT, acho que ano passado, foi 2022. Tem tido uma revolução grande na robótica, mas ainda muito num sentido de pesquisa, porque esses modelos eles são muito bons de escrever texto, né? Realmente, para escrever texto é extremamente revolucionário. Mas é ainda um pouco difícil de encaixar esses modelos para realizar ações do mundo real, para realmente pegar um robô, mover a mão dele, mover a perna dele para chutar a bola, mover a perna dele para andar, isso já é um passo bem maior. Tem gente trabalhando com isso, então tem gente, por exemplo, que pega um chat GPT, aí tem uma coisa que a gente chama de contexto, né? Contexto é basicamente dizer para o chat GPT, ou outro modelo de linguagem, quais são as regras do jogo. E aí você fala para ele, olha, o meu robô tem essas capacidades. Ele consegue andar para frente, ele consegue chutar a bola, ele consegue driblar, ele consegue se levantar do chão, ele tem essas capacidades aqui. Agora escreva para mim um plano de tomada de decisão para ele fazer gol. Esse tipo de aplicação tem sido realizado. E aí, realmente, se ele conhece essas ações que ele tem direito, ele consegue montar esse plano. Esse plano vai ser, olha, você se movimenta em tal direção, depois você vira para essa direção e você chuta para cá que vai fazer gol. E tem gente fazendo um outro esquema, que é você pegar esse modelo de grande linguagem, porque de alguma forma ele consegue codificar dentro dele muita informação do mundo, né? E fazer um fine tuning para que ele dê como resposta, em vez de texto, né, o que a gente chama de token, né, que são as palavras, ele dê como resposta ações. E essas ações vão controlar o corpo do robô. Tudo isso, assim, do ponto de vista de pesquisa, é muito legal, porque começa a criar uma flexibilidade na robótica. Você olhar a tomada de decisão do Chape, ela é extremamente narrow, assim, ela é extremamente específica para o futebol de robôs e tudo programado mais ou menos na mão, né? Não tem muita flexibilidade. Então, se o oponente fizer uma coisa muito inesperada, o Chape ele não consegue se adaptar àquilo. Mas com o modelo grande de linguagem, potencialmente, a gente conseguiria. Mas, assim, isso tudo pesquisa, né? Como pesquisa tem muito potencial, tem esse potencial de criar robôs que são muito mais flexíveis e muito menos específicos para um certo ambiente que foi pré-planejado, mas usar isso no futebol de robôs é um outro passo. O que funciona do ponto de vista de engenharia para ganhar competição ainda é usar as questões mais clássicas e esquecer os modelos de linguagem por enquanto. Mas claro que com a evolução disso, provavelmente para você fazer um robô que dá uma sacada ali na hora, ele vê uma jogada que ninguém tinha pensado de antemão, você vai precisar de um IA mais generalista, mais próximo do modelo de linguagem. E sobre a questão da sustentabilidade, eu acho que eu não tenho nenhum projeto ligado a isso especificamente,
mas eu conheço um projeto, por exemplo, daqui da divisão de computação, junto com a Força Aérea, que eu acho que é chamado Wildfire, que é junto com aquele ADS, não sei se vocês já ouviram falar, que é um projeto bem grande da Força Aérea sobre sistemas autônomos. E esse projeto, o que eles fizeram foi exatamente isso, é o Felipe Verri que estava coordenando, que é exatamente pegar um enxame de drones, eu não sei se um enxame é um drone só, varrer uma área, pegar um monte de imagem e mapear qual que é o risco de incêndio em cada região. E aí você conseguiria, né, já, assim que aconteceu uma queimada, você já estava esperando que acontecesse ali, porque tem uma maior probabilidade, e você consegue responder mais rapidamente. Eu não sei detalhes, mas eu sei que o projeto girava em torno disso. Então, com certeza tem bastante aplicação, e o que eles usaram foi muita coisa de aprendizado profundo, que é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente usa para fazer os movimentos do robô do soccer 3D, para poder fazer o chap ver a bola. Esse conhecimento todo está muito ligado. O conhecimento de robótica ele é muito parecido, assim, entre os diferentes problemas. Ok, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, gente. A gente se estendeu demais aqui. A gente precisa agora agradecer o Márcio, agradecer o Mário. Muito obrigado e passar imediatamente para o próximo pessoal que já está na fila de espera. Agradeço a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite.